Olá, eu sou Juca Kfouri e está começando mais uma tabelinha com Victor Ernesto Birner, que está todo feliz da vida, porque imagine você, a nossa felicidade, não apenas a dele, a minha também, né, de termos auxiliado a grande conquista da Sociedade Esportiva Palmeiras na última quarta. Como não? Eu vi você num vídeo. Eu vi você num vídeo promocional. Boa tarde, boa noite. Motivacional. Ele nem sabia direito do que se tratava. Eu comentei que o Gabriel Santoro, que fez o vídeo, editou a minha opinião e que eu não disse aquilo sobre a campanha do Palmeiras. Como você não disse? Houve uma não tá distorção. no ar? Você sabe o que eu disse. Você sabe muito bem o que eu disse. Não estou entendendo nada. Eu contei pro Juca que o Filipão mostrou o vídeo, que o vídeo fez muito sucesso e que estão pegando no meu pé por uma coisa que eu não fiz. Porque se fosse algo que eu tivesse feito, tudo bem. Mas estou pegando no meu pé. Mas você não disse que o Grêmio, você não disse que o Grêmio era tiraram. favorito contra o Palmeiras? No jogo do Olímpico, sim. Sim. Só. Eu e todos os palmeirenses, todo mundo. Não, o Palmeirense não. Mas eu sempre disse Palmeiras... Os palmeirenses estão muito felizes contigo. Quando queriam demitir o Filipão, eu falei que não podia, isso inclusive em 99, antes da primeira Libertadores. Puxa, mas você voltou agora há 13 anos. Sempre assim, sempre assim. Porque antigamente tinha aquele papo da academia de futebol, né? Aliás, o palmeirense cobrou se você não ia abrir o programa, eu não sei porque eu não cuido disso, com o hino do Palmeiras, como você fez com o Corinthians na Libertadores. Pera um pouquinho, não fui eu que fiz. Agora, peraí, deixa eu acabar o raciocínio. Depois você fala. Não falo não. Como você me diz quando fala como é que você disse isso pra mim? Não. Então, se você vai fazer uma crítica, não tinha uma crítica. Peraí, a que você foi editado... Sou amigo do Twitter. A que você foi editado, e você tem todo o direito de fazer a crítica, não diga no ar alguma coisa imputando a mim quando não sou eu o responsável. Eu cheguei aqui, me avisaram que teria um clipe de abertura do Corinthians. Não me avisaram que teria um clipe de abertura... Não foi você que pediu o clipe, que geralmente você interfere na produção. Não, tá vendo? Mas eu fui produtor então, seu, eu acho que o Santoro tem toda a razão. Mas eu não tenho. Toda a razão. Tanto eu quanto ele achávamos que o Palmeiras não seria campeão. Não me coloca nisso, não. Ele achava também. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ver a própria tabelinha Curitiba e Palmeiras. Aí eu não. postei. Semana passada você achou. Pode ver as tabelinhas anteriores. Não, peraí. Pode ir até semana passada. Pode ir ao site da TV Cultura e assistir o Cartão Semana passada ele apontou o Palmeiras como campeão. Eu não. Ele apontou o Palmeiras como campeão. Peraí. Vamos esclarecer de novo. Eu não estou falando nem na semana passada. Você apontou o Grêmio como favorito? O Grêmio no jogo do Olímpico. É isso que o vídeo mostra, não é? Não, o vídeo dá a impressão de que eu desdenhava da possibilidade do Palmeiras ser campeão, sendo que eu disse que o único torneio que o Palmeiras tinha chance de verdade de ser campeão, e tenho dito isso em todos os programas desde o começo do ano, era exatamente a Copa do Brasil. Tá. Quer dizer, você não acredita que o Palmeiras seja campeão brasileiro? Eu não acredito. Não. Sem reforço, o Palmeiras não nem tem da chance... Copa Sul-Americana? E disse isso, inclusive. Nem da Copa Sul-Americana? O Palmeiras não está na Copa Sul-Americana? Tá, né? Tá. Tá mesmo? Não sei. Não tá? Eu acho que não, Juca. É possível que não. Eu acho que não. Agora, no Campeonato Brasileiro eu não acredito. Não, nem eu. Não acredito. Eu não acreditava que seria campeão. Não, sei que mude muito o elenco, tal. Pode ser, contra os jogadores. Eu achava mesmo que o Grêmio eliminaria o Palmeiras e achava que o Curitiba faria a diferença que precisava em Curitiba. Quero saudar aqui o time do Palmeiras, o espírito guerreiro incutido pelo Filipão. Escolarismo. Quero deixar muito claro que sem o Filipão o Palmeiras não teria chegado ao título como chegou. Concordo. Quero saudar aqui o fato de o Palmeiras ter imposto a sua camisa das mais gloriosas do futebol mundial, tá? E quero lamentar que o Curitiba tenha se apequenado mais uma vez. E o Curitiba tem que cuidar disso, cuidar da sua cabeça, cuidar de fazer com que a sua camisa seja menos provinciana do que é. Individualmente o time do Curitiba é fraco. Sim, mas o time... O time é bem posicionado, é bem treinado, mas o time, os jogadores não... Na hora H, falta o último passe, falta a finalização, tem um erro de marcação, mas são erros individuais. E não me venha com o chororô da falta invertida, do gol de empate do Eu também acho que não tem que reclamar, não. Palmeiras, porque o que o Curitiba tem a reclamar, na minha maneira de ver, é o pênalti no Tcheco, no jogo de Barueri, que mudaria de figura, claro. 2-1, bastaria 1-0 para o Curitiba. O Curitiba não iria à frente para tentar o segundo gol, se bem que nem deu tempo, né? Porque tão logo fez o primeiro gol, tomou o segundo. Mas é aquele. O pênalti marcado para o Palmeiras, eu vou repetir, azar do zagueiro. O zagueiro que agarra atacante dentro da área, corre o risco de arbitragem só vê-lo agarrando e não ver ele sendo agarrado. Então, reclame do pênalti no Tcheco. Agora, um pênalti que, diga-se de passagem, numa jogada sem nenhum perigo. Não se trata de dizer que ali o Palmeiras evitou um gol do Curitiba, porque não seria necessariamente gol naquela jogada. Foi uma falta burra, né?
por falar nisso, o que estão marcando de pênalti também, né? O pênalti pro Flamengo ontem foi uma brincadeira. Marcaram um pênalti... É uma vergonha. Uma vergonha. Verdade que a expulsão também acontecida no primeiro tempo contra o Flamengo foi outra vergonha, como foi uma vergonha a expulsão brasileira. A expulsão do Juan. O jogador do Inter trança o pé do Juan e o Juan é expulso. Concordo. Que absurdo. Concordo. Que absurdo. Concordo. Mas, enfim, quero dar os parabéns. Eu acho, por exemplo, que no primeiro jogo o pênalti marcado pro Palmeiras não aconteceu. Pois é. E eu acho que foi pênalti no Tcheco. Agora, no segundo jogo, não tem o que reclamar. Pois é. Não tem o que reclamar. Eu quero dizer isso, repetir. Eu acho que o juiz que deu o pênalti para o Palmeiras, no jogo de Barueri, poderia ter dado a falta do atacante do Palmeiras. Mas eu tenho que acreditar que o que ele viu foi o zagueiro. Não, peraí. Eu não estou colocando a honestidade em questão. É isso. Eu acho que ele marcou o que ele viu, só acho que ele fica errou. Fica esse chororô, que é o time, porque não é o time do eixo. Isso é uma bobagem. Enquanto reproduzir esse discurso, vai sempre estar amedrontado, como se amedrontou no Morumbi contra o São Paulo, 11-10, e tomou o gol, como se amedrontou em Barueri contra o Palmeiras, jogando muito mais que o Palmeiras no primeiro tempo. Perdeu 3 gols na cara. E não fez tá 3 0 a 0. gols que o Sheik faria, né? Como se amedrontou ao jogar no Inferno Verde contra o Palmeiras. E a partir de um determinado momento, a gente só ouvia a torcida do Palmeiras. Né? Eu estava vendo o jogo pela televisão. Então, título justo, digno e surpreendente, eu mantenho. E quero falar no olho do palmeirense. Não me venha amanhã reclamar do time do Palmeiras. Assim. Porque agora, né, ainda mais depois do brilhante empate de ontem, quando o Palmeiras mereceu vencer, com 10-11 do São Paulo, estreando Ney Franco. O Palmeiras mereceu ganhar do São Paulo ontem. Mas não ganhou por circunstância. Valdívia perdeu o pênalti, Denis fez um partidaço. Agora, não venham depois os da turma do Amendoim reclamar do time do Palmeiras. Tecnicamente é um time com muitos limites. O time está bem posicionado, extremamente guerreiro, honra a camisa, o jogador, cada jogador vai no limite, resgatou o amor sabe? próprio, né? Resgatou o amor próprio, isso é muito importante. É um time com a cara do Filipão. Isso. É um time com a cara do treinador. Isso. Filipão, que muita gente queria ver fora do Parque Antártica. Sim, porque ganha muito. Isso. Né? Então, vamos por as Juca, coisas... Juca, nos a Libertadores... Agora, no que me diz respeito, esse tal vídeo, disse sim que o Palmeiras, num determinado momento deste ano, estava de doer. Estava doendo mesmo ver o Palmeiras jogar. Não tinha a menor graça ver o Palmeiras jogar. Diferentemente do que o Palmeiras fez contra o Curitiba e contra o Grêmio. Mas principalmente eu concordo com você sobre o de doer. A única coisa é que o Curitiba tem jogadores fracos, o São Paulo não era uma equipe coletivamente falando, e o Grêmio tinha muitos altos e baixos e acertou exatamente antes da semifinal da Copa do Brasil, quando o Filipão colocou o Henrique de volante, resolveu ali o problema de marcação no meio-campo do Palmeiras. A equipe, a partir daquele momento, começou a ter pegada no meio-campo, se aglutinou, fez um grande jogo no Olímpico e mantém essa postura até hoje em todas as partidas. E eu espero que até o final do programa, a solerte, rápida e ágil produção desse programa, pelo menos no fim do programa, providencie o hino do Verdão, porque é mais do que justo, né, que a gente toque. Agora sim, eu estou pedindo. Não vou dizer que estou mandando. Você está de branco e verde hoje, aliás? Estou em homenagem à Sociedade Esportiva Como Palmeiras. você é canalha, impressionante. Não vim de preto e branco semana passada? Não sei, não me lembro. Pois é, vim. Eu vi em homenagem aos viciados em o quê? Evolution? internet. Of Mendy. É verdade. Ele sempre faz uma... Agora, precisamos falar também, né? Claro que a notícia... Então vamos fazer uma coisa para não confundir a nossa queridíssima produção. Ana Jardim hoje na produção. Ana Jardim, cheia de flores, rosas, cravos. O sonho dela é fundar aqui no Brasil uma coisa meio como ter nos Estados Unidos, o Ana Gardens. Ana Gardens. Vamos ver quem mereceu a chuteira de ouro, quem mereceu perna de pau. Olha, obviamente que as chuteiras de ouro são, primeiro,
para Luiz Felipe Scolari, representando toda a Sociedade Esportiva Palmeiras. Menção honrosa a Marcos assim Assunção, como hein? Marcos Assunção. Estão aqui ambos. É verdade, né? é verdade. Que foi essencial na bola parada, permitindo ao Palmeiras fazer gols salvadores. Né? Então, Em todo o campeonato. entre Marcos Assunção e Filipão, as nossas chuteiras de ouro mais douradas com diamante. Está aí o Marcos Assunção, que aliás não jogou ontem, né? Fez falta e mesmo assim o Palmeiras conseguiu empatar 10-11. Também acho que está mais do que na hora de dar uma chuteira de ouro por aquele jogador que tem sido decisivo em sua eficácia em momentos específicos na vida do Galo, jogando discretamente. Ronaldinho Gaúcho. Jogou muito. Ronaldinho Gaúcho, Jogou muito no sábado, bateu o pênalti, fez o gol. Pênalti que para mim podia não ter sido marcado, mas No padrão brasileiro, tudo pode. pode. Fez o gol de pênalti, pôs a bola na cabeça do zagueiro fazer o segundo gol, começou a jogar no terceiro gol. Ronaldinho Gaúcho tem sido absolutamente útil na vida do líder galo, que obteve um resultado sensacional lá em Floripa, depois de estar perdendo por 3-1. Só um detalhe, Juca. Isso tudo tem um pouco a ver também com a forma como o Cuca arma o time. Danilo, Bernard, sabe, estão lá chamando a atenção do marcador. E tirando responsabilidade do Ronaldinho. Exatamente. E obrigando a marcação adversária a se dividir. Agora, esse Bernard é um achado, né? Tá jogando muito. Tá? É um achado esse menino. Muito bem. Marcos Rocha jogou muito também, né? Ronaldinho Gaúcho, fartamente responsável pela liderança do Clube Atlético Mineiro. E Danilo, só para agradar Milagre. Victor Ernesto Birner, Milagre. fartamente responsável por ter tirado o Corinthians da zona Por que você não do dá pro Ganso? Você esquemou o rebaixamento. Ganso, aquele louco. Ele que fez os 2 gols da vitória do Corinthians também no sábado contra o Náutico de virada. Náutico que há 20 anos não perdia para o Esporte Clube Corinthians Paulista. E estava melhor no começo do jogo. Vão ganhar as nossas pernas de pau. O time do São Paulo, puxa vida, pelo menos na estreia do Ney Franco, podia ter mostrado um pouco mais, né, de vontade coletiva, né, de abnegação. De garra, de vergonha na cara. De honrar a De vergonha camisa na cara. tricolor. Né, que coisa impressionante. Time desfibrado, time sem sangue. Quem sabe algum cineasta são paulino pegue isso, faça um vídeo motivacional. Olha o que falaram lá no Tabelinha, que o São Paulo é um time sem garra, sem sangue, sem vergonha na cara. Quem sabe isso acicata Você a lembra, equipe você lembra que tricolor? você ficava irritado comigo ano passado, quando eu dizia que o São Paulo ia se classificar para a Libertadores, tinha classificado contra o Palmeiras, falava que não ia ganhar, porque o time era omisso, andava em campo, o Leão passava a mão passava a mão na cabeça dos jogadores. Aí eu falava aqui, ganha e cala minha boca. Você falava, você está querendo motivar o time. Você falava para mim. Eu tô Ganha e querendo cala minha boca. motivar. Não ganharam, e não calaram minha boca. Agora, se o Leão não conseguiu dar essa injeção de ânimo, olha, o Ney Franco com o jeitão tranquilo dele... Mas o Leão mais mudou, difícil. Juca Kfouri. Leão mudou. O Leão mudou. Depois que o Leão perdeu o mercado... Então, São Paulo, primeiro comprometido perna de com os pau. jogadores. Os 2 seguintes, o senhor Wagner do Nascimento Magalhães, que expulsou injustamente o Juan na partida entre Inter e Santos, e mesmo assim com 10, o Santos criou as 2 melhores chances de gol no segundo tempo, lá no Beira-Rio, 0-0, e o Francisco Carlos Nascimento, árbitro de Bahia e Flamengo, que inventou um pênalti de uma maneira vergonhosa, o pênalti que o Renato fez e deu o gol ao Flamengo, embora no primeiro tempo tenha prejudicado o Flamengo também com uma expulsão absolutamente indevida, deixando o Flamengo com 10 jogadores no estádio de Pituaçu, que foi o estádio que recebeu o melhor público da rodada, 30 mil pagantes lá em Salvador, ao passo que aqui em Campinas, no Moisés de Lucarelli, menos de 3 mil são os 2 extremos de uma rodada. Público que muito teve pequeno na Arena Barueri também. 13 mil pagantes, em média, público pequeno na Arena Barueri, 8.000 8 mil e pouquinho. É muito, Eu achava que a torcida do Palmeiras ia encher Isso, o estádio pois para é. fazer a festa. Mas o palmeirense, aí que tá, não foi capaz, né, de honrar. O Santoro tem que pôr isso num vídeo promocional, motivacional. A torcida do Palmeiras tem que participar mais da vida da Sociedade Esportiva Palmeiras, campeão invicto da Copa do Brasil. Não é pouca coisa, não. Campeão invicto da Copa do Brasil, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Filipão ganha pela 4ª vez, é tetracampeão da Copa do Brasil. Ganhou pelo Criciúma, 2 vezes pelo Palmeiras, 1 vez pelo Grêmio. Não é pouca coisa. Isso. Né? É o chamado, né, rei do mata-mata. E fundamental, Né? na maior parte das vezes, com Grêmio,
Criciúma e esse título do Palmeiras tendo adversários tecnicamente superiores. Verdade. E ganhar com o elenco melhor, com jogadores melhores Verdade. é uma coisa. Verdade. Sem tê-los é outra. Verdade, sem dúvida nenhuma. O cara é um monstro de técnico, não tenho o que falar. As pessoas vão continuar discutindo, vão continuar brigando, falando mal do Filipão, reclamando do jeito do Filipão. O cara é um monstro, não tem o que falar. Monstro. Agora, vamos fazer uma pequena pausa nos assuntos do futebol. Opa! Vamos fazer primeiro, evidentemente, uma menção aos nossos patrocinadores. Faz tempo Voltou que a com gente isso? não fala, né? Faz tempo. Você? Hein? Quais Posso eram fazer? mesmo? Banco da Praça. Banco da Praça, que para você trabalha de graça. Isso. É, Casas Decimais. Casas Decimais, precisão absoluta em resultados esportivos. Machados de Assis. Para quebrar algumas caras de pau. Água da Bica não pode mais. Não pode mais a água que o Juca indica, mas Essa não pode mais. Fizeram uma cachaça com esse nome. Tinha mais, Juca, eu estou esquecendo. Tinha. Faculdades mentais. Não sei o que, não sei o que. Não sei uma coisa que você falava que você depositava os fundilhos, você aonde? Sei lá. essas- Não era do Banco da Praça? Era, mas eu não lembro, importa, Juca. não importa. Bom, não tem mais chá de cadeira, né? Por causa da queda do Ricardo Teixeira. Só tem chá de jasmim esperando a queda do Marim. Como tem chá, como é que era do Nussmann? Você que inventou. Romã. Não era romã nada, era um negócio de... Não lembro. Não era suco, era... Meu Deus. Não Esqueci. lembro. Olha só, esquecido. A gente primeiro começou a dizer que era chá de não sei o quê, daí não podia ser chá. Essa ideia é sua, né? Vamos começar por aí. Mas eu esqueci. O Nussmann. Bom, mas o que importa é o Tempos de seguinte, CBN. já que falamos de Ricardo Teixeira, como você bem sabe, querida internauta, caríssimo internauta, saiu, enfim, o relatório da Justiça Suíça. Relatório este que, com todas as letras, diz que João Avelange e Ricardo Teixeira receberam propinas, bribes in English, propinas da ISL para facilitar a vida de algumas redes de televisão com direitos a transmitir 2 Copas do Mundo, de 2002 e de 2006. Há quem tenha chamado isto de comissões, indevidamente. Não são comissões, são propinas. O Jornal Nacional chama de comissões, não são comissões, são propinas. A Justiça Suíça diz com todas as letras, enriquecimento ilícito, fórmulas ilegais de enriquecimento. O dirigente precisa receber comissão para negociar de televisão, por quê? Não consigo entender. É uma lógica. 45 milhões de reais nesses anos de propinoduto pró-Avelange e Ricardo Teixeira, entre outros, né? Nicolas Leoz também tem a sua participação. E o senhor Blatter, agora diz que não sabia. Por quê? Porque a comunidade europeia, que não está nem aí para os brasileirinhos, né? Bandidagem brasileira, eles não estão preocupados, mas estão preocupados com o suíço que preside a FIFA, cuja sede é em Zurique. E aí começa a pressão pela renúncia de Joseph Blatter, que, para tentar tirar o dele da reta, começa a dizer que, por ele, João Avelange deixa de ser o presidente de honra da FIFA. É claro, não só o João Avelange não pode mais ser presidente de honra da FIFA, como ele, Joseph Blatter, não pode mais ser presidente da FIFA. Como, né, Juan Samaranch não poderia ter sido presidente do Comitê Olímpico Internacional e este atual presidente, o belga Jacques Rouge, começou uma política de limpeza da imagem do Comitê Olímpico Internacional, principalmente depois do escândalo da compra da sede dos Jogos Olímpicos de Inverno em Salt Lake City, nos Estados Unidos. No que nos diz respeito, há 2 aspectos, ou 3 aspectos, que precisam ser muito bem mencionados. Primeiro, a Justiça Brasileira, a Receita Federal precisam se manifestar. O Ministério Público, né? Porque temos aí um claro caso de dinheiro depositado fora do Brasil, em paraíso fiscal, né, recebido por brasileiros. Um deles mora aqui, no Rio de Janeiro, que é o João Avelange. E aí, se você comprou alguma biografia dessas que saíram de São Avelange, vá à livraria, peça-se o dinheiro de volta. Ou por propaganda enganosa, ou por estelionato cultural. Fecha parênteses. Há um segundo aspecto. O Estádio Olímpico do Engenhão, chamado João Avelange. Já há um movimento nas redes sociais, no Rio de Janeiro, se espraiando pelo Brasil, propondo que o estádio mude de nome para João Saldanha, o Saldanhão. Há quem prefira Newton Santos, a enciclopédia de futebol,
justo. Há quem tenha proposto Luiz Mendes, decano, recentemente falecido da imprensa brasileira, um gaúcho, a exemplo de Saldanha, também botafoguense. Há quem propõe Armando Nogueira, outro botafoguense, acriano. Né? Houve quem propusesse Mané Garrincha, nada mais justo, é o maior nome da história do Botafogo, mas já dá nome ao estádio de Brasília, bem que o governador lá de plantão tentou tirar, né, agora na reforma do estádio, na implosão do estádio, mas a grita pública fez com que mantivesse Estádio Nacional Mané Garrincha. É necessário. Já imaginou provas da Olimpíada do Rio 2016 no estádio João Avelange? Mas não é aquele? Não pode, né? Melhor então dar o nome do Emil Pinheiro, que pelo menos era bicheiro, sem dúvida, mas foi presidente do Botafogo, fez muito mais pelo Botafogo do que João Avelange, que nem botafoguense é. Né? Então que o presidente Maurício Assunção, que o prefeito Eduardo Paes se deem conta que não podemos ter, né, como nome de estádio, né, alguém que esteja nessa situação que está, né, denunciado pela Justiça Suíça e em vias de deixar de ser o presidente de honra da FIFA. Aí a terceira questão. E o senhor José Maria Marinho vai continuar pagando o salário de consultor para Ricardo Teixeira? Não basta estar lá a filha dele, a neta de João Avelange, dona Joana Avelange, no comitê organizador da Copa do Mundo? Como é que fica? Os métodos da família se manterão? Não é? Senhor José Maria Marinho, como votará Marco Polo Del Nero, do Comitê Executivo da FIFA, quando for proposto que se retire o título honorífico de presidente de honra a João Avelange? Votará como, o senhor Marco Polo Del Nero? Com Blatter ou contra Blatter? São questões que estão postas. Agora, a sociedade brasileira não admite que essas figuras permaneçam aí como se nada houvesse acontecido, né, depois de tudo que está oficializado. Que, diga-se de passagem, quem tinha um mínimo de informação sabia. Sabia. Eu, que sou mais bobo, eu, sozinho, que sou mais bobo, ouvi de 3 fontes diferentes que leram o relatório tempos atrás, escrevi isso, disse isso, que o nome dos dois apareceria. Houve quem quisesse bancar o avestruz. Doutor Ricardo para cá, doutor Ricardo para lá, João Avelange, não era João, era São, né? São Avelange. Chico, quando o Ricardo Teixeira saiu, teve uma matéria extremamente elogiosa. Sim, sem dúvida. O Ricardo Teixeira. Hacking, parecia o velório, né? Estava um grande brasileiro indo para Boca Raton, para o exílio em Boca Raton. Enfim, está na hora das pessoas serem cobradas, está na hora de começar uma limpeza. A começar pela FIFA. O senhor Blatter é o primeiro. Os daqui estão caindo, mas é bom que a sociedade brasileira se mobilize e não permita, né, que, por exemplo, um engenhão continue tendo formalmente, oficialmente, o nome de alguém, né, que está exposto a esse vexame público como está exposto. Sabe o que é o pior, Juca? Quando você pensa na cadeia de poder, a sequência... Eu não quis dizer isso. Cadeia, a sequência de poder, por exemplo, sai Marinho, entra quem? Sim. Marco Polo Del Nero. Sai Marco Polo Del Nero, entra quem? Sim, pois é. Você não tem a pessoa. É verdade. Você não tem a pessoa ali para... Porque o problema é estrutural. Então, a não ser que você mude o sistema. Então, mas quem sabe se você começar a mudar. Normalmente as mudanças têm que ser de baixo para cima, né, Vitor? Quem sabe seja possível uma mudança de cima para baixo. Muda na FIFA, se coloca na FIFA alguém que seja respeitado, Quem? Que não participe. Não sei. Quem? Não sei. Então, o Beckenbauer, não sei. O Platini, não sei, que apito toca, alguém. Há de ter. Né? O presidente da Federação Alemã, na Alemanha você não tem. Eu acho que com alguém... Aliás, o presidente da Federação Alemã é um dos que estão pedindo a cabeça do Blatter. Olha que homem corajoso. Na Alemanha, o futebol é o mais limpos que existem no mundo. Mais limpo. Assim. A Alemanha time que atrasa pagamento, cai para a segunda divisão. E não entra qualquer dinheiro para qualquer investimento. Tanto pode ver que não tem gente comprando... Não tem russos, nem sheiks. Não tem russo, tem um monte de russo honesto, mas não tem gente com aquele dinheiro que você não consegue saber de onde vem. Os russos honestos que você conhece são todos pobres. É verdade. É que eu detesto... Se generalizar. Eu detesto juntar desonestidade a uma nacionalidade, eu não faço isso. Não, também não. Detesto. Dizendo, mas é que os origem, russos racial, milionários que a gente conhece
São todos lobistas herdeiros aí da máfia russa e tal, né? Do fim da maneira como a Rússia foi Agora, saqueada falta, com o fim da União Soviética. Acho que quando eu falo isso, dizem que é um raciocínio juvenil. Mas o que falta, também é o que eu acho que falta na política brasileira, para quem consegue chegar em cargos mais altos, é o idealismo. O cara tem que entrar, o cara tem que saber como aquilo funciona, ele sabe que ele vai sofrer, ele sabe que ele tem que combater aquilo, O e ele Demóstenes imagina como era um muda isso. idealista, não, Vitor? Vamos falar sério. Não era o Demóstenes? Que coisa. Que coisa. Falta ideologia, Essa mulher dele falta gosta desejo, falta, sabe, dele. E o falta novo senador que entrou no paixão. lugar dele? Perdeu a mulher, mas ganhou uma cadeira no Senado. Hein? Nós estamos falando de... Não, sim, vamos, chega disso. Vamos ver, Você vai então. longe, se quiser. Falar em vexame, vamos ver o vexame de Os Vitor 18 Birner. milhões Que 18 milhões? Quais 18 milhões, Vitor? da mulher do ex-presidente. 18 mil, que ela ganha por mês, fala que é pouco. Eu não sei. Quem que ganha 18 mil? Não A mulher do Collor. Que deu uma entrevista ontem no Fantástico, eu não vi, eu só só com soube que 18 ela mil ia dar, reais, tava- coitada. Só de 18 pensão. mil. Ela falou que ele fazia rituais de magia negra na casa Fazia. da Dinda? É? Fazia. Ué, cada um tem a sua religiosidade. Eu também acho, no mínimo. Falando em vexame, vamos ver o vexame que foi a atuação de Vitor Birner na nossa bola de cristal da semana passada. Vamos ver. Ganhei de novo. Gente, tem 12 apostas, 12 jogos para serem analisados por esta dupla dinâmica Eu aqui. acertei 6. Veja você, não acertou 6, não. Acertei 6. Acertou 5. Então 5 marcados, acertei 6. Ele é bem São Paulino. Você acertou Nunca 3, aceita eu o ganhei de resultado. qualquer jeito. Sim, tanto mas eu faz. aceito o Eu acertei resultado, eu 6. sei. Vamos lá, mostra o gráfico. Olha só que vergonha. Eu um dia vou chegar a 0%. Já houve isso uma vez, não houve? Não. Houve sim, foi na CBN, Vitor. Que a gente até comentou. Você. Então, isso, eu. É, você é tão teve. difícil acertar 10 quanto errar Mas 10. é verdade. Então, é eu errei os verdade. 10. É verdade. Eu faço um esforço terrível para perder dele, como você bem sabe. Ele Muito bem, inventa olha. as coisas. O que eu acertei? Não, vamos começar. Copa do Brasil. Não, isso, Copa do calma, Brasil. Calma. Copa do Brasil. Eu queria ser bobo. Copa do Brasil. Para você. Eu ia fazer e deixar para o fim, exatamente. Não, pra vamos salvar começar sua com a Copa cara. do Brasil. Vitor Birner apontou Palmeiras como campeão. E você apostou quem? Curitiba. Eu não, né? Pô, coerente. Sim. Coerente. Eu não nego. Eu achava que o Só Curitiba pra saber. ia ganhar de 2-0 e ia para os pênaltis. Campeonato Brasileiro. Quarta-feira, jogo atrasado. Ana Garden privilegiando verde. Agora você canta o hino, é muito cara de Você sabe pau. cantar, não? Eu sei, mas eu não canto. Eu sou jornalista, eu tenho obrigação de cantar hino dos times. Sou São Paulino, cara, na boa. E o Palmeiras matou na partida. Tem isso, eu vou fazer média. Que isso, com média. Sociedade esportiva. Quem gosta de futebol Mas, assim, eu há de gostar do Palmeiras e respeitar o Palmeiras. Eu sou um deles, mas Meu eu não preciso Deus. cantar o hino. Ué, não é precisa cantar. Não canto o custa hino. cantar o Eu não canto o hino e não visto camisa de outro time. É simples. Simples, sempre foi assim. Não tem hipocrisia. Meus amigos palmeirenses me conhecem e sabem do respeito que eu tenho Jogos pelo Palmeiras. que eu acertei. Apenas acertei. Campeonato Brasileiro, Corinthians quarta-feira. contra o Náutico. Acertei o Vasco contra o Atlético Goianiense. E olha lá, hein? Porque o Vasco ainda tomou 2 bolas na trave. O Fernando Impressionante. Praz fez milagres, né? O gol do Atlético Goianiense foi contra. O Eu Vasco achei não que o mereceu Vasco ganhar. atropelaria. Pois é, eu também. E acertei o Sport contra a Portuguesa 2-1. De resto, errei tudo. O Vitor acertou Os 3 jogos que você acertou. os 3 que eu acertei. Ele acertou também o empate entre Botafogo e Fluminense. Esse é um belo acerto, diga-se de passagem. Um milagre, um reconhecimento. Que é o 4º acerto dele. E o 5º Tá acerto diferente hoje. é o acerto do Palmeiras como campeão. Vitor Birner. E apostei em Palmeiras e Santos. Palmeiras, isso para o Santoro botar lá no vídeo Eu motivacional. nem sabia do vídeo quando fiz aí. Palmeiras e São Paulo, eu apostei no empate e aqui tá marcado São Paulo, ou seja, eu tenho esse acerto também. Ele apostou no São Paulo, porque nós dois achávamos que o Palmeiras estaria de ressaca, fosse qual fosse o resultado da partida contra o Curitiba. Então ele votou no São Paulo, confiando na estreia de Ney Franco, e agora quer dizer que a nossa produção é incompetente, que é Não, nem nunca capaz disse isso. de contar quem acertou, quem errou. Eu até acho a produção mais competente do que Ana você. Gardens não Eu acho que a Ana teria- Gardens, como produtora, como é muito melhor do que intelectual. você como apresentador de programa. Eu também acho. Não há dúvida nenhuma. Falemos agora da rodada que vem pela frente.
Bom, agora vai virar por trás, né? Mas tudo bem, Temos vai um ser. amistoso Brasil e Grã-Bretanha, a seleção olímpica, né? Do Brasil. Rapaz, essa Grã-Bretanha, seleção- hein? Pois é, você sabe que aí tem Grã-Bretanha. problema, né? Tem problema aí, né? Eles não se dão muito. Eu vi que tem várias polêmicas, inclusive, na convocação. E é muito engraçado, né? Porque os ingleses, principalmente, né? Eles são assim. Quando alguém da Grã-Bretanha, que não é inglês, ganha, é britânico. Quando perde, é escocês, isso. é galês. Isso, exatamente. Eu acho fabuloso. É isso. Mas, enfim, eu não arrisco um palpite Brasil, não faço a menor ideia como é que seja esse time da Grã-Bretanha. Tem alguns jogadores experientes Tem, convocados. tem. Imaginou-se até que o Beckham pudesse ser convocado e não foi, né? Eu não faço ideia, não sei. Ganha o Brasil. Vou no empate. Brasil. Brasil! Então, você agora vai começar a ver. O hino do Brasil, Você que tem você- mania de ser populista, vai começar a fazer o fanismo brasileiro agora. O hino do Brasil, você canta, não? O hino do Brasil, que eu vou achar uma bandeira todos os dias na O escola, era Virundu? obrigado a cantar. Você sabe cantar o Virundu? Claro que eu sei. Ah, bom. Legal. Pelo menos Se isso. der quando eu até indo da independência, se você quiser. Eu canto também. Salve lindo, pendão da esperança. Vamos fazer o programa, assim, o que Salve for. símbolo Augusto da Paz. Isso é o hino hino do da Corinthians, você bandeira. sabe cantar? O hino da bandeira, né? Esse que eu estava cantando. Você sabe cantar o hino do O Corinthians? hino da bandeira. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Brava gente Todos os hinos, brasileira, longe vá, temor servil. Ou ficar a pátria livre ou morrer Você sabe cantar o hino do pelo Corinthians? Brasil. Ou ficar a pátria. Você sabe cantar o hino do Corinthians? Salve o E o hino do Santos original? Não, original não. Sei o mais popular. Vamos ter que chamar Celso Zelt aqui, que canta até o hino... Celso Zelt canta muito bem. Santos e Botafogo. Vila Belmiro. Jogo duríssimo para o Santos. O Botafogo é favorito. Não, Botafogo não é favorito. O Botafogo é favorito. Não, não é favorito. Ele pode ganhar o jogo, mas ele não é O favorito. Sidorf ainda não estreia. Mas eu vou votar no Santos. O Botafogo está muito embandeirado. O problema desse time do Santos, esse time do Santos toma um gol, aí não tem o Neymar e aí é o buricismo até conseguir resolver esse problema Muricy. da ofensividade do time, não vai ser uma coisa tão simples assim. Vamos no empate. Eu votei no Santos, ele no empate, Ana Jardim. Grêmio e Sport Grêmio. Grêmio. Portuguesa e Cruzeiro. Cruzeiro deu uma descida de ladeira, hein? Partida ridícula contra o Grêmio. Verdade. Ai. Mas os jogos de fora de casa não são jogos felizes pro Cruzeiro, porque o time que joga Empate. fechado em contra-ataque. Eu vou votar no Cruzeiro. Se a Portuguesa não tá jogando mal, vou votar no Cruzeiro. Náutico e Ponte Preta, Náutico. Náutico. Flamengo e Corinthians, Corinthians. No Engenhão, quarta-feira. Corinthians. São Paulo e Vasco, empate. São Paulo. Atlético Mineiro e Inter, Galo. Jogo duro, hein? Mas Galo. Galo. Fluminense e Bahia, Fluminense. Fluminense. Coritiba e Palmeiras. O Curitiba pode demorar para se recuperar, né? Jogadores limitados, o astral tá baixo. Complicada a situação para o Curitiba. Eu vou no empate. Aí o Palmeiras é campeão. O Palmeiras já é campeão. Já é. Então eu vou no Curitiba para manter a minha As coerência. elites do futebol brasileiro de 2013 têm garantido Curitiba. as duas equipes, Palmeiras e Corinthians. Aliás, e só dois agora vão direto para a Libertadores, né? É, do Só brasileiro. campeão e vice, né? E, aí, os Os outros dois vão para repescar, vão para a pré-Libertadores. pré-libertadores, repescados, exatamente. Atlético Goianiense e Figueirense. O Atlético Goianiense está batendo na trave, continua sem ganhar de ninguém, né? Continua, melhorou, pelo menos nesse jogo contra o Vasco. Eu acho que o Atlético Goianiense, enfim, ganha. Acho que ganha. Eu vou apostar aqui no empate. Empate. Vasco e Santos, já na outra rodada, não é Vasco. isso? Vasco. Sport e Galo, olha que jogo duro, hein? Difícil. Empate. Empate. Corinthians e Portuguesa, Corinthians. Deixa eu falar uma coisa. Sim? Eu tenho pressentimentos. O Corinthians vai ser campeão brasileiro Não, de novo. Eu você, semana que vem você vai ganhar de mim e vai ganhar bem. acho que não. É. Tô falando sério. Corinthians e Portuguesa. Não tô nada confiante, Tá. geralmente tô mais confiante quando eu Tá. aposto. Corinthians e Portuguesa eu vou apostar no Corinthians. Palmeiras e Náutico, Palmeiras. Na força. Eu vou apostar na zebra. Opa. Empate. Inter e Atlético Goianiense, Inter.
Rapaz, o Inter, o Vitor, o Inter está fazendo uma seleção. Eu sei. Juan, Forlan, Dátulo, Oscar, Damião. Não vou pôr o Dagoberto para não te irritar. Mas a defesa não é isso tudo, né, Vitor? Eu não sei se o... E o Dorival Júnior é um técnico médio, né? Não é um grande técnico, né? Tá com um avião... Muitos altos e baixos. O time do Santos, por exemplo, melhorou bastante depois da saída dele. Inter e Atlético Goianiense, Inter, né? Tem que tomar cuidado com esse elenco porque tem muito dono de vestiário no elenco. Inter. Quem são os donos de vestiário? D'Alessandro é um deles. Forlan, por exemplo, um jogador que já arrumou seus problemas aí na carreira de relacionamento. Cruzeiro e Flamengo. Flamengo. Empate. Figueirense e São Paulo. Figueirense. Lamento muito, mas olha, Figueirense. Empate. Botafogo e Grêmio. Botafogo. Ponte Preta e Fluminense. Tá aí, a macaca vai quebrar a invencibilidade do tricolor. Empate. Mas por que não tem outro jogo do Fluminense na rodada? Tá faltando um jogo aqui, hein? Na rodada de meio de semana. Vamos ver. Tá faltando um jogo aqui. Fluminense e Bahia da quinta-feira. Tá aqui, nós já falamos e demos o Fluminense. Quer dizer, você... Ana Jardim não erra. Eu já disse que é muito Bahia e mais do que Curitiba. você. Bahia e Curitiba, aí da Bahia. Curitiba vai ganhar do Palmeiras na quarta-feira, vai perder do Bahia no domingo. Falcão será o técnico? Tem que ser, o Falcão não pode ser considerado culpado ontem, poxa vida. Bahia está engrossando Vou apostar com no todo Bahia mundo. contra o Curitiba. Ponte Preta e Fluminense, você apostou em quê? Que a Ponte Preta quebra a invencibilidade do Eu Flu. apostei no empate. Mas olha, não sei, talvez você tenha... Não, o Abelão vai voltar a Campinas. A Ponte não vai fazer não vai quebrar. Eu acho, o Juca. Abelão. Tudo bem que os times estão contratando, a gente tem jogadores chegando, indo. Olha aqui, o Fluminense vai continuar. Ana Jardim, recuando. O Fluminense ganha da Ponte Preta no Moisés do Caré. Eu acho que o Fluminense, ele não joga o melhor futebol do Brasil, mas ele tem o melhor elenco. Mas ele está muito tímido, eu acho. Sim. Foi tímido contra o Náutico, não mereceu ganhar. O melhor jogador em campo foi o goleiro Do mesmo jeito que eu já Cavalieri. discuti isso com o senhor aqui. Contra o Flamengo também não mereceu ganhar, ganhou. Ontem merecia perder, empatou. O primeiro tempo do Fluminense não foi ruim, o segundo tempo foi ruim. Mas foi um jogo muito morno, foi um jogo... Para o que se esperava do Clássico, eu achei A impressão é que eu tenho que o bom do Campeonato Brasileiro ainda não começou. O campeonato ainda... Mas você vai começar Já mesmo deveria. depois da Olimpíada, então, Vitor. Não, mas aí que... Santos quantas e Inter rodadas vão são? ficar... Se o Brasil chegar Segundo até a turno. final, são 8 rodadas sem eles. Não, segundo sem, turno. Sem Damião, Uma nona. sem Oscar, sem Neymar, sem Rafael. E aí, quando o torcedor de time, que é o torcedor que sustenta o futebol, não é o torcedor da moda, torcer contra a seleção brasileira para beneficiar o time dele, eu vou entender. Eu também vou entender. Vou entender, vou achar até normal. Eu também. Aliás, vou achar até estranho se torcer para a seleção brasileira algumas vezes. É verdade, o Santista e o Colorado só tem mais que torcer para o Brasil ser eliminado logo de cara. Você Né? venderia o Lucas por 32 milhões de euros? Venderia. Você não? Então, Juca, Eu não acho ele um jogador decisivo. mas ele é um jogador que evoluiu muito. Agora, tá vou te dizer uma começando a se coisa. transformar Eu no decisivo. venderia se eu tivesse... Então, é isso. Se eu tivesse a garantia de que esse dinheiro seria bem gasto em 3, 4 jogadores para... Mas sabe qual que é o problema ali, Juca? Assim, por exemplo, o São Paulo vai lá e decide contratar o Conca. Tem uma relação ótima lá com o empresário chinês. O Fluminense paga 700 mil, 650 mil de salário. não pode. São Paulo, o maior salário é 250, não chega em 300. Mas não pode mesmo, né? Não pode pagar isso. Não pode. E se o São Paulo contrata, por exemplo, um Conca trazendo 600 e poucos mil reais, você precisa subir o salário do Luiz Fabiano, você precisa subir o salário do Rogério, precisa subir o salário de todo mundo. Então, os principais O jogadores. Rogério volta quando? Tá para voltar? Tá pra voltar, ele já tá treinando a equipe reserva e fazendo o O treinamento Denis inteiro. ontem foi incrível, hein? Foi bem. Nossa, que partida que fez. O Denis foi bem. Muito bem. Você tem mais alguma coisa para falar que possa entrar num vídeo motivacional semana que vem de alguém? Olha, se tivesse pra falar, eu falaria mal do São Paulo, assim, pra ver se... Então vamos lá, o São Paulo. Time de pipoqueiro! Time de pipoqueiro! Tá certo? Esse Luiz Fabiano já deu o que tinha que dar. Agora falando Que sério, mais? eu achei que algo... Casemiro, pelo amor de Deus. Nem Franco inventar Casemiro de zagueiro também, hein? Só porque Ele deu fez certo lá na seleção brasileira. Um jogo lá, que lá aquele Uvini machucou, não foi isso? Isso. Hein? Apesar de ter escalado Vai fazer o música de posicionamento rock. do time do... Você festejou o dia do rock? Eu botei o... Eu não festejo dia de nada. Não, sei não. Mas eu botei Nem é o uma... aniversário de São Paulo? Nem sei quando é. Não é dia 25 de janeiro? Não tenho a menor ideia. Não. É,
Eu botei uma foto... Você sabe cantar o hino de São Paulo? Claro. Então canta. Não vou cantar o hino de São Paulo. Não Eu vou... Só canto músicas do Rosário Central aqui, você sabe disso. Eu botei uma foto minha cabeludo da banda de 1987 no Olha Facebook. só. E você viu o que o Antero Greco fez na ESPN? O que o Antero Greco fez? Não, foi de fantasiado de Elvis Presley, Não vi. saiu da bancada dançando. Eles foram de 15 numa... Pisou no plasma que fica, quebrou o plasma. Ah, sensacional, preciso ver Não, isso. tá na primeira sempre, página eu do vi. UOL. Tava. No UOL VTV, tava lá, o maluco. Até porque ele teria dificuldade de festejar o dia do Você rock viu hoje, o que, porque o rock faz tá... o que faz uma Copa do Brasil? O Impressionante. rock está semi-morto, o Joaquim Fury. O Rock. Semi-morto? Comercialmente ele funciona, mas hoje em dia... No Brasil temos uma grande roqueira, eu acho. Antiga, se for. Sim, Rita Lee é famosa. Não, tô falando do rock novo. Sei que muita gente fica brava comigo, mas isso tem uma explicação técnica. Antigamente, quando alguém ia gravar um disco, primeiro o cara comprava uma guitarra pelo prazer de tocar. A Ana Jardim está pedindo, pelo amor de Deus, encerra o programa, porque agora vocês vão começar a falar de rock. Alguém comprava uma guitarra, um baixo, porque tinha o prazer de tocar. Aí conhecia uns amigos, vamos fazer um som junto, fazer uma banda. Aí a banda tocava, fazia show em qualquer lugar, não imaginava em viver disso, não imaginava em gravar um disco. Aí passava anos. Quando ia gravar o primeiro disco, já tinha material maturado, bem trabalhado para 3, 4 álbuns, a banda estava pronta. Hoje não, hoje o moleque compra a guitarra, aprende a tocar mais ou menos, vai lá no computador, regula tudo que está errado, acerta a voz, acerta isso, grava. É tudo muito sazonal, Joaquim Fury. O rock já morreu. Não é que já morreu, mas não vamos ter mais um Black Sabbath, um AC/DC, eu tenho um recado a dar a você, queridíssimo internauta, caríssimo internauta. Me dê assim. Sexta-feira eu estou passo. embarcando para cobrir as Olimpíadas de Londres. O que não significa que você ficará sem tabelinha. Não se sabe ainda quem fará a tabelinha com Victor Ernesto Birner. Eu compro o mesmo papel. Está Quem será o aberto, Joaquim Fury da tabelinha? está aberto uma verdadeira concorrência pública. Quem quiser que se apresente. Eu convidaria o amigo internauta para apresentar o amigo internauta. O amigo, ou a amiga internauta, quem sabe. Eu prefiro até. Ele prefere. Na semana passada foi aniversário da Thaís Almendra, faço questão de deixar. Parabéns a Thaís Almendra, um beijo para ela. Isto posto, só volto a esta tabelinha no dia 20 de agosto. Ah, você está brincando? Você vai passear na Inglaterra? O que você vai fazer lá? Porque eu sei como é que funciona a sua vida, que você não é a vida de repórter. Ele vai lá, vou dar uma olhada no basquete, vai se divertir, faz um comentário. Aí encontra os amigos jornalistas, porque a vida de casado ele não pode sair muito, encolerado e tal. Aí encontra os amigos jornalistas e, como se fosse um adolescente, sai para tomar aquele vinhozinho, né? Vai dar o seu passeio, se diverte. Se diverte. Curtindo a Europa às custas da empresa que banca a viagem dele a trabalho. Essa é a vida de Joaquim Fury. Eu queria ter essa vida também. A minha avó me dizia uma coisa, e ela tinha inteira razão, e eu não imaginava quanto. Quem pariu Mateus que o embale? Eu tenho esse karma na vida. Algumas figuras que couberam a mim, de alguma maneira, alimentar para virar essa monstruosidade que você vê. Né? Jorge Cajuru foi uma delas, né? Paulinho, o do blog, outra. Victor Ernesto Birner, fazer o quê? Victor Ernesto Birner ainda não está no ponto de ser internado. Não, André Kfouri não. André Kfouri é meu filho. Foi educado mesmo. por você. Foi educado, é outra coisa. Né? Enfim, eu peço desculpas a qualquer excesso e exagero que ele tenha cometido. A Olimpíada começa no dia 27 e vai até dia 11. Eu estou embarcando dia 21 e volto dia 13. Por decisão do UOL e da Folha de São Paulo. Vítima de Joaquim Fury, coitado. Coitado. Eu não disse isso, coitado, eu sou vítima. Eu não disse nada Puxa disso. Vida, você é testemunha. Victor Ernesto Birner não quis cantar o hino do Palmeiras. Como não quis cantar o hino de São Paulo. Que encerrará o nosso tabelinha de hoje. Porque eu protestei, senão eu não estaria aí. Sobe som, o hino do bicampeão da Copa do Brasil, campeão invicto em 2012. Que ninguém marca. Ninguém marca? Você é ruim, não é possível.